Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade hoje à disciplina de Direito Processual Constitucional. Tá? Hoje, especificamente, nós vamos falar de controle de constitucionalidade. Beleza, pessoal? Eu vou indagar aqui. Quem tiver alguma opinião, pode abrir o microfone e falar. O meu primeiro questionamento é o que é controlar a constitucionalidade. Alguém tem alguma noção disso? Então, É verificar, professor, se uma lei ou um ato normativo está de acordo com a Constituição Federal? Isso. Quem falou? Camila? Isso, professor. Boa noite, Camila. Boa noite. Então, pessoal, é nesse sentido do que a colega falou, né? Controlar a constitucionalidade, né? Nada mais é do que a gente ver se existe compatibilidade, né, de uma norma jurídica com o sistema constitucional. E por que isso ocorre? Porque a Constituição, ela é uma lei suprema, né? Então ela tem a supremacia, tá? Então, uma vez que eu positivo a minha Constituição de um Estado, eu tenho que ter que todas as leis, né, todas as normas inferiores à Constituição, elas estejam adequadas ao meu texto constitucional. Tá? Então, essa questão de controlar a constitucionalidade nada mais é do que você verificar se determinada norma é compatível ou é incompatível com a Constituição. Tá? E decorrente disso, nós teremos várias consequências, né? Porque se uma norma ela for compatível com a Constituição, nós diremos que essa norma é constitucional. Tá? Essa norma será bem recepcionada, né, pelo sistema e não será objeto de maiores questionamentos. Porém, se uma norma for incompatível com o meu sistema constitucional, aí nós teremos que essa norma é inconstitucional. E aí que vai surgir os nossos problemas, porque essa norma inconstitucional, ela pode chegar a estar em vigência. Tá? Então, a gente vai ver como que ocorre esse controle de constitucionalidade hoje, né? Que ele pode ocorrer antes da norma entrar em vigor ou mesmo ele pode ocorrer após a entrada em vigor da norma. Até aqui, alguma dúvida? Então, pessoal, seguindo lá. Qual que é a ideia aqui do controle de constitucionalidade? A ideia principal é preservar essa supremacia de força da Constituição Federal, né? Porque se o sistema nosso admitisse que normas fossem feitas após a Constituição e essas normas fossem inconstitucionais, vocês concordam que a Constituição ela não teria força, né? Ela não, seria uma letra morta, concordam? Sim, professor. Oi. Pode falar. Sim, concordamos. Ah, tá. Eu pensei que você tinha uma pergunta. Vamos lá, pessoal. Então, assim, na dúvida, né, quando eu for trabalhar algum tema, eu tenho que verificar se esse tema, né, esse tema normativo, não é incompatível com o texto constitucional, tá? Então, o nosso sistema, ele nos estabeleceu que quem diz o direito no Brasil é sempre o Poder Judiciário. Por isso que eu falo que o Judiciário ele tem uma incumbência típica, né, jurisdicional, né, e esse controle de constitucionalidade ele é exercido preponderantemente pelo Judiciário, né, já que a aplicação das leis, normas, né, se dá na esfera do campo judicial. Tá? Dito isso, nós vamos ver, né, como eu já falei,
nós estamos falando da supremacia da Constituição, tá? E é por isso que a gente realiza o controle de constitucionalidade, tá? Então, nós temos, dentro da ideia de supremacia, uma divisão, né, da doutrina que vai dizer que eu tenho a supremacia material e a supremacia formal. O que é a minha supremacia formal? Vocês lembram lá, quando vocês estudaram Hans Kelsen, a teoria da norma, a norma fundamental, aí você tinha aquela pirâmide de Hans Kelsen, lá no topo tinha a Constituição Federal, abaixo tinha leis ordinárias, leis delegadas, decretos, portarias, tudo aquilo lá, vocês lembram, devem lembrar daquela famosa pirâmide de Hans Kelsen, tá? Então, o que ocorre? Quando eu estabeleço um documento físico, né, no caso do Brasil nós temos uma Constituição escrita e bem detalhada, eu estabeleço aquela Constituição como um documento, tá? E como a gente já estudou, nós classificamos a Constituição brasileira como rígida, porque o quórum para alteração dela, o processo legislativo de alteração das normas existentes na Constituição Federal Brasileira, ele é amplo e muito mais difícil do que a alteração de uma simples lei. Vocês lembram lá, eu insisti que vocês vissem lá a questão de 2 quórums, de 3/5, 2 votações em cada casa, todo aquele procedimento que a gente viu que é uma forma ritualística, tá? Então, essa supremacia formal, ela é própria dessa questão de se estabelecer que determinado documento ele dita as regras do jogo, né? E assim é com todo o processo legislativo que vai estar lá previsto na Constituição, tá? Então, estamos falando de supremacia formal, né? Então, vamos fazer a seguinte analogia. A supremacia formal seria como uma receita de bolo, né? Vocês têm lá uma receita de bolo. Vai utilizar uma colher, uma pitada de sal, uma colher de fermento, 2 xícaras de trigo, 3 ovos, enfim, toda aquela receita, né? Todos aqueles ingredientes, né? E na sequência, como fazer, primeiro faz isso, primeiro bate os ovos, depois mistura o leite, toda aquela coisa. Então, por isso que é formal. Ela está lá, né? Igual uma receita de bolo, dizendo de como que ocorre. É exatamente o que ocorre com as minhas emendas constitucionais. A própria Constituição vai dizer como que se dá, né, essa formalidade para que eu emende a minha própria Constituição. Por isso que eu falo em supremacia formal. Acho que deu para entender até aqui, né, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. Vamos seguir aqui, então. Então, essa que eu falei primeiro é a supremacia formal. Aí nós temos também a supremacia material, tá? Então, a supremacia material já é o nosso bolo pronto, tá? Então, na supremacia material, eu vou analisar a questão do conteúdo, do tema, o assunto, a matéria propriamente dito, tá? Então, quando eu falo numa norma constitucional, eu vou me debruçar de temas materialmente constitucionais, tá? Aí tem um macetinho aqui para vocês decorarem, tá? É a palavra DOI. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês. A palavra DOI é uma maneira mnemônica de vocês decorarem, tá? O que são a supremacia material. A supremacia material, ela vai consistir no quê? DOI, primeiro lá, direitos e garantias. Está aparecendo para vocês aí no chat? Sim ou não? Sim. Direitos e garantias fundamentais, tá? É o primeiro tópico. Depois vem organização
do Estado. E, por último, eu vou ter a estruturação dos poderes. Então, está aqui o mecanismo mnemônico DOI, lembra de dor, tá? Para vocês lembrarem do que essencialmente nós estamos falando quando eu falo de supremacia material. Então, respectivamente, nesses assuntos, tá? Direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e estruturação dos poderes, porque são materialmente e essencialmente temas constitucionais, tá? Então, eu não preciso, na verdade, olhar em outras leis, porque o local de se falar disso deve estar escrito na Constituição, tá? E da mesma forma, se a gente olhar aqui, eles estão bem ligados à questão das cláusulas pétreas, né? Porque direitos e garantias fundamentais, a gente já viu, né? Que se ocorrer alguma alteração, eu jamais posso ter uma tendência de abolir algum direito e garantia fundamental. Eu não posso ter tendências abolicionistas de direitos e garantias fundamentais, porque eles são cláusulas pétreas, né, podendo ter aquela flexibilização para mais ou menos ao longo do tempo. Mas o núcleo essencial deverá estar sempre preservado. Da mesma forma, a organização do Estado, né? Então, eu tenho lá divisões de atividades, estabelecendo na Constituição o que cabe a cada ente estatal. E, por fim, eu tenho também a estruturação dos poderes, né? É a Constituição que me estabelece que nós, o povo, através do Constituinte reunidos em Assembleia, delegamos a nossa vontade popular de estabelecer um Estado brasileiro onde existe a divisão de poderes, notadamente, né, executivo, legislativo e judiciário, né, todos contribuindo para a harmonia desse Estado brasileiro. Deu para entender a questão da supremacia material? Sim. Sim? Então, beleza. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Não. Então, tá bom. Não. Bom, vocês estão ficando cada dia melhores. Estão ficando especialistas em Zoom, né, pessoal? Vamos lá. Então, outro aspecto importante que a gente tem que lembrar, por que a gente fala em poder constituinte? Né? Poder constituinte nada mais é do que o poder emanado do próprio povo, né, autorizando um determinado número de representantes para a edição de uma nova Constituição. Tá? Então, esse é o poder constituinte originário. Tá? O que eu tenho para as outras leis? Eu não vou falar em poder constituinte. Né? Quando eu digo que o poder legislativo ele tem o poder de fazer leis, alterar leis, né? Construir normativas inferiores à Constituição, eu não vou me basear isso no poder constituinte, mas sim no poder normativo. Tá? Então é importante lembrar essa diferenciação, já que isso é objeto de provas e concursos. Tá? Então, poder constituinte é para a edição da Constituição. Né? Aí a gente tem lá o poder constituinte originário, que vai dar a essência a uma nova Constituição, onde eu posso alterar todo o sistema, né? Não estou vinculado a nenhuma questão de cláusula pétrea, porque eu estou estabelecendo uma nova Constituição, então eu posso escrever tudo de forma nova, tá? E daí eu tenho o poder constituinte derivado, vocês já viram lá a questão das emendas constitucionais que se dão num segundo momento após o meu texto inicial da Constituição. Do outro lado, nós teremos o poder normativo, né, especificamente o poder evocado pelo Legislativo, que autoriza ele a fazer leis, né, decretos legislativos, enfim, todos aqueles dispositivos normativos de sua incumbência. Tá? Outra coisa importante para a gente relembrar é que as normas constitucionais elas têm o mesmo valor. Tá? Então, uma vez que uma emenda constitucional é colocada no texto, ela vai ter a mesma validade de todo o sistema constitucional.
ela passa a ser parte do texto constitucional, beleza? Agora, a questão que eu coloco para vocês é o seguinte, nós falamos, né, de constitucionalidade. O que eu pergunto é o seguinte, todas as normas podem ser objeto de controle constitucional? Sim ou não? Vamos lá, manifestem-se. Alguém fale alguma coisa? Sim, não, não sei. Vamos lá, pessoal. Todas as normas abaixo da Constituição podem ser objetos de controle de constitucionalidade? Sim. Sim ou não? Sim. Alguém acha que não? Eu acho que não. Quem acha que não? Camila. Acertou, Camila. Pessoal, quem estiver com a Constituição, ou se conseguir abrir no computador, vão lá no artigo 59, tá? Artigo 59 da Constituição. O artigo 59, ele vai me estabelecer quais são os normativos que podem ser objeto, tá, de controle constitucional. Então, lá vocês vão perceber que não é todos, tá? Então, o que que ocorre? Lá no artigo 59 diz o seguinte, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Aí o parágrafo único vai falar que lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Pois bem, então aqui, né, isso daí pergunta, pegadinha de concurso, né? Porque no primeiro momento a gente fala lá, olha, tudo que está abaixo da Constituição deve ser compatível com a Constituição, tá? Então, evidentemente, quando eu falo isso, eu já estou meio que induzindo, né, a acreditar que todo tipo de normativa abaixo da Constituição estará diante da possibilidade do controle constitucional, tá? Mas não é o que ocorre, porque existem alguns tipos de normativos que não vão estar diretamente relacionados à Constituição. Então, vai ter algumas normas que vão ser controladas na questão da legalidade, mas não da constitucionalidade. Somente vão ter controle de constitucionalidade, essas aqui especificamente que estão no artigo 59 da Constituição Federal. Tá? Então, o que ocorre? Se vocês olharem o próprio artigo 84 da Constituição, podem deslocar lá para o artigo 84. O artigo 84, ele vai falar das atribuições do presidente da República. Tá? Então, lá se estabelece que, no inciso 6, que compete privativamente ao presidente da República. Inciso 6, dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. A linha B, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui nada mais é que quando um presidente da República assume o poder, né, geralmente ele vai lá, aumenta o número de ministérios ou diminui o número de ministérios, funde 2 ministérios. Foi o que ocorreu, né? Nós vimos essa transição, né, ano passado, quando houve a mudança de presidente. Essa é a questão da organização da administração federal. Então, isso aqui, a própria Constituição dá essa liberdade para o presidente da República
estabelecer a forma de organização do Poder Executivo que melhor lhe convier, né? Então, o que ocorre? Isso aqui já não vai ser objeto de controle constitucional, tá? Porque a própria Constituição já me diz, né, que ele pode fazer isso, tá? Então ninguém vai poder entrar lá e perguntar, entrar com uma ação questionando a constitucionalidade, porque a própria Constituição já me diz que ele pode fazer isso, tá? E ele está falando aqui de decreto, né? É um decreto executivo, tá? E decreto executivo não está previsto lá no artigo 59 da Constituição Federal, como a gente viu. Lá está emendas constitucionais, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resoluções, mas não está lá decreto executivo, tá? Então, assim, a questão aqui, se alguém quiser questionar alguma coisa, eu vou ter que partir para a minha esfera de controle de legalidade, tá? Então, quando não cabe o controle de constitucionalidade, só cabe o controle de legalidade. Então, há uma diferença técnica nesse sentido, tá? Em que pese que isso muda, né, toda a situação, né? Aqui, a doutrina vai dizer que, especificamente no inciso 6, eu tenho o caso de um decreto autônomo, independente, né? Então, assim, só para vocês terem uma noção geral, né, e perceberem que, na verdade, assim, nem tudo é objeto de controle de constitucionalidade, tá? Mas tudo pode ser objeto de controle de legalidade. Vamos imaginar também a questão da justiça desportiva, tá? Então, não é razoável que questões de regras de jogo, de futebol, de voleibol, basquetebol, cheguem, né, ao nível de ter um controle de constitucionalidade, tá? Então, se a gente pensar, tem uma lógica de nem toda norma ser objeto de controle de constitucionalidade, porque o que nós queremos aqui, com o controle de constitucionalidade, é que a supremacia da Constituição não seja afetada, né? Então, a regra de jogo de futebol, isso aqui, se mudar, eu não tenho nenhum risco, né, a minha supremacia da Constituição. Por isso que determinadas normas não serão objetos de controle de constitucionalidade, mas somente aquelas mais importantes, né? Como a gente já viu, emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias e as medidas provisórias que são muito utilizadas, né, como uma forma de governar. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Perguntem. Nada? Então, vamos seguir. Tudo tranquilo, professor. Beleza. Estamos com um coro bom, já estamos com 21. Só vai entrando aos poucos aqui, tá? Vamos lá. Consigo abrir aqui. Eu estou me adaptando a esse Zoom aí, então cada dia a gente descobre uma nova ferramenta aqui, mas acho que até terminar a questão da pandemia aí, eu vou estar muito bom nesse negócio aqui, acho que até vou ter umas ideias aí para frente. Bom, então, pessoal, nós vamos entrar agora na parte mais importante da nossa aula, tá? Que é o controle de constitucionalidade na questão dos momentos, tá? Então, existem momentos em que o controle de constitucionalidade é exercido, tá? Então, existem doutrinariamente uma divisão de dois momentos. O primeiro momento é o que se chama de controle preventivo, tá? E o segundo momento se chama controle repressivo, tá? Vamos usar aqui também uma analogia para que fique mais fácil a compreensão de vocês. Então, controle preventivo, a gente vai chamar de fase do namoro,
tá? Então, a fase do namoro é aquela fase em que a menina lá começa a namorar o cidadão, aí a mãe dela não gosta do piá lá, aí ela vai falar, ó, largue desse piá aí, que ele não quer nada com nada, tá? Arranje alguém melhor. Esse é o controle preventivo, fase do namoro. O controle repressivo, por sua vez, já é a fase após o casamento, tá? Então, vamos imaginar que essa menina não ouviu a sua mãe e acabou casando lá com o cara lá que não fazia nada. Enfim, a paixão era tão grande, ela acabou casando com o cidadão. Só que após o casamento, ela percebeu que realmente a sua mãe estava com a razão. E daí ela quer o divórcio, né, que é a separação judicial. E esse é o controle repressivo. Por que eu dou essa analogia? Porque o controle preventivo, ele é feito antes da vigência da norma, tá? Então, é antes do casamento, tá? Fase do namoro. Então, o controle preventivo, ele é feito antes que a norma entre em vigor, tá? E o controle repressivo, ele é feito após a vigência da norma, tá? Então, o controle preventivo ele vai estar basicamente e muito forte ligado ao poder legislativo e poder executivo, tá? Porque eu estou ainda numa fase de discussão da minha norma, tá? Eu não estou com a minha norma pronta e acabada, tá? O que ocorre? Nós temos lá no Poder Legislativo, tá? Em matéria de Congresso Nacional, o que se chama de Comissão de Constituição e Justiça. Vocês provavelmente já ouviram falar disso, né? Porque isso diariamente está lá nos noticiários, enfim. Então, toda nova norma que é sendo elaborada, seja um projeto de lei, tá? Ou seja, uma proposta de emenda à Constituição, todos os dispositivos legais, né, eles vão ter um texto, né, que vai ser submetido a diversas comissões. Tá? E no âmbito do Poder Legislativo, lá no Congresso Nacional, nós temos especificamente a Comissão de Constituição e Justiça, onde nessa Constituição se analisa se existe naquele texto, né, da nova norma que eu estou propondo, alguma inconstitucionalidade. Tá? Então, o que ocorre? Vamos imaginar que um cidadão propõe uma PEC lá, onde ele admite a pena de morte no Brasil. Tá? Então, tem uma PEC lá, né, aquela ideia, né, bandido bom é bandido morto, e vamos dizer que ele coloque lá que aqueles sujeitos que forem condenados por um crime hediondo deverão ter a pena de morte. Beleza. O que nós vamos remeter lá no Legislativo? Vai chegar lá na Comissão de Constituição e Justiça, tá? E lá vão declarar que aquilo é uma PEC, né, inconstitucional, né, porque ela viola um direito e garantia individual do cidadão, tá? Uma vez que na Constituição Federal eu previ que eu não poderia estabelecer a pena de morte, né? A pena de morte só existe na situação de Estado declarado em guerra, não é a condição normal do Brasil, tá? Então, em condições normais de altitude e temperatura, não estando em guerra, no Brasil não posso aplicar a pena de morte. Então, esse controle preventivo, ele ocorre no Legislativo justamente nesse momento, quando ele chega na Comissão de Constituição e Justiça e lá aquela comissão senta e chega à conclusão que aquele texto de proposta de emenda à Constituição não pode seguir adiante, uma vez que ele é inconstitucional. E ele é inconstitucional materialmente falando. Lembram lá que eu falei de supremacia material e supremacia formal, tá? Então, pode estar tudo certinho aqui, né?
pode estar preenchido todos os requisitos formais da proposta, né? Lembram lá da PEC que eu preciso de assinatura de 1/3 dos deputados? Vamos imaginar que ele conseguiu 1/3 das assinaturas para uma proposta inconstitucional. É possível? É. Chegou lá na Comissão de Constituição e Justiça, é o momento em que o Legislativo poderá fazer o controle de constitucionalidade preventivo. Ou seja, antes que essa PEC se torne uma emenda constitucional, eu já declaro ela como inconstitucional. Uma vez que na Comissão de Constituição e Justiça se declara inconstitucional, essa PEC ela vai ser prejudicada, ela vai ser arquivada. Então, ela não vai prosperar e não vai seguir para as outras comissões, né? Temos várias comissões de finanças, enfim, e também não vai à votação no parlamento. Então, ela já vai morrer na Comissão de Constituição e Justiça através do controle de constitucionalidade preventivo. Deu para entender aqui a ideia? Alguma pergunta? Então, vamos seguir. Professor, Oi. e se for encontrado, tipo, alguma forma que se mudar o texto, pode ter a norma nova, isso pode acontecer nessa Comissão de Controle e Justiça? Ela pode na comissão, ela pode cortar só pedaços, né? Da PEC ou da Pode, lei. tipo, remendar mais ou menos, né? Na verdade, assim, a comissão é para ver se o texto como um todo é constitucional. Ela não pode substituir ali, ela vai poder cortar os trechos inconstitucionais. Mas como a gente está falando de um exemplo aqui material, né, que o objeto seria a implantação da pena de morte, né, o restante do texto estaria prejudicado, né, porque a essência do texto era estabelecer a pena de morte e nós estamos fazendo um controle preventivo material, né, então não é uma questão de formalidade. Agora, se a gente for imaginar outras leis, né, isso é muito comum, outras leis têm vários artigos, pode muitas vezes essa comissão declarar determinado pedaço desse projeto de lei, né, determinado artigo inconstitucional, né, e daí segue o texto, né, segue o texto para votação, enfim, tem aquelas possibilidades de apensar, anexar outros projetos de leis que tratam da mesma matéria e depois vai ter uma fase de relatoria, onde o relator pode modificar o texto e condensar as várias propostas naquele sentido numa proposta substitutiva, né? Então isso é muito comum. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, professor. Obrigado. Beleza. Eu entendi agora. Tranquilo. Essa questão só ela ser arquivada no sentido de que nós estamos falando especificamente da pena pena de morte, né? Então, não estamos fazendo um combo de vários dispositivos, né? Vamos imaginar, então, que eu estava propondo uma PEC só para implantar a pena de morte para questão de crimes hediondos, né? Então, por isso que ela seria arquivada já na Comissão de Constituição e Justiça, né? Através do controle de constitucionalidade preventivo. Mas pode ocorrer que também passe batido, né? Então, assim, isso daí depois, se passar batido e virar uma emenda constitucional, aí depois entraria o controle repressivo, né? Porque existem muitas emendas constitucionais que entram em vigor, né? E depois são questionadas a sua inconstitucionalidade, tá? Então, é possível as duas formas, né? Aqui é só uma oportunidade que eu tenho de fazer esse controle antes. Pessoal, eu vou finalizar aqui, porque eu vou ter que gerar um novo link, tá, pessoal? Eu vou finalizar, então, aqui. Eu vou gerar um novo link e eu já mando para vocês aí. Não fujam. Tá. Tá ok.